Olá, gente, tudo bem? Eu sou o professor Hugo Matias e gostaria de convidar você para a nossa turma virtual. Vamos lá? Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula. Dessa vez, nós vamos estudar um modelo que nos ajuda a entender a relação entre comportamento organizacional e os seus resultados. E também veremos alguns desses elementos do comportamento organizacional, tudo bem? Gente, nós precisamos estudar o comportamento organizacional em pelo menos 3 níveis. O primeiro deles é o nível individual, em que nós olhamos as pessoas isoladamente, como elas se comportam e que resultado elas produzem. Mas essas pessoas também vivem em grupos, estão em grupos dentro das organizações de trabalho. E os processos grupais afetam o seu comportamento individual. Além disso, o próprio grupo também apresenta o seu próprio comportamento. O terceiro nível é o nível organizacional, em que esses processos são ainda mais complexos e mais abrangentes, e também nós podemos enxergar nesse nível o comportamento da própria organização, tá? Em nível individual, eu gostaria de chamar a atenção para algumas variáveis que vão sim ter um efeito importante sobre o resultado geral da organização. Então, um primeiro grupo de variáveis diz respeito às características pessoais. Entre eles eu colocaria, como vocês podem ver nesse esquema que eu apresento, as características biográficas, a personalidade, as emoções, os valores, as atitudes e as habilidades. Isso as pessoas trazem para a organização. Mas interagindo com a organização, elas ainda produzem outros fenômenos, como a percepção, a motivação e a aprendizagem organizacional. Essas variáveis e as anteriores que eu mencionei, elas têm uma relação complexa entre si e com uma outra variável que é extremamente importante, que é a tomada de decisão individual. Uma outra coisa importante que afeta os fenômenos em nível individual são os processos de mudança organizacional e o estresse. Tudo isso produz um efeito sobre o desempenho individual e outras coisas, como nós veremos. E isso também interage com fenômenos do nível grupal. Então eu passo a apresentar a vocês o modelo conhecido como modelo MARS, que nos ajuda a sumarizar e a organizar as relações entre variáveis de maneira que a gente possa entender melhor o que acontece aí na organização, principalmente ainda em termos individuais. Então eu queria que vocês dessem uma olhada para esse esqueminha que eu passo a apresentar, tá? Aqui em azul você tem uma coluna em que nós podemos verificar algumas variáveis que correspondem às características pessoais, né? Aquilo que as pessoas trazem quando entram na organização. Personalidade, valores, percepções, emoções e atitudes e estresse. Isso interage com aquilo que vai se produzir especificamente dentro da organização. As 3 variáveis mais importantes que compõem o acrônimo, né, essa palavra MARS é na verdade um acrônimo, é uma palavra feita das iniciais de cada uma das variáveis mais importantes. Motivation, que vem motivação, ability, trazido por capacidade, e role perception, ou percepção de papel. O S significa situation, vamos falar sobre essa variável um pouco mais na frente. Então vamos lá, motivação, capacidade e percepção de papel. A motivação ela é importante para a gente entender o resultado organizacional e ela envolve basicamente 3 dimensões: direção, intensidade e persistência. Uma aula mais à frente nós vamos falar mais sobre motivação. Capacidade inclui basicamente as aptidões que podem ser natas, ou a gente já vem com elas, ou podem ser aprendidas. Elas são físicas e elas são mentais. Ainda nessa aula vamos falar um pouco mais sobre aptidões, tá? Quando nós temos aptidões e um certo tipo de atitude, isso significa que a gente tem competência. E percepção de papel. Isso envolve dentro da organização o fato de que as pessoas têm expectativas com relação à organização, com relação ao seu trabalho, enfim. E também percebem as expectativas da organização e das pessoas que fazem a organização com relação ao seu próprio trabalho, assim como a maneira como as pessoas percebem as suas próprias responsabilidades. Isso tem a ver com o tipo de tarefa que elas acham que lhes foi atribuída, tem a ver com o tipo de prioridade que elas deveriam
desenvolver e tem a ver com os métodos de trabalho que elas precisam realizar, né, tal como percebido por elas a partir de sua interação com a organização de trabalho. Então, tudo isso vai ocorrer dentro de um contexto específico, que é o contexto organizacional. Então, nós temos aí as situações que vão interferir na motivação, na capacidade, na percepção de papel. De modo que os fatores situacionais, eles vão ser uma mediação entre a pessoa e o seu comportamento, os seus resultados, tá? Então, esse é um modelo que nós vamos utilizar para entender de maneira geral o comportamento organizacional. Uma outra coisa que é preciso a gente entender muito bem é que, como eu já falei hoje, as pessoas vêm para a organização e elas trazem algo. E principalmente é importante hoje, porque hoje nós temos no mundo inteiro, e é claro também no Brasil, uma nova classe trabalhadora. Pessoas diferentes daquelas que nós vimos nas organizações de trabalho algumas poucas décadas atrás, e isso produz um efeito muito grande. Então, em organizações de trabalho, nós teremos de lidar com trabalhadores, com colaboradores mais diversos em termos de sexo. Nós temos uma presença maior de mulheres no mundo do trabalho hoje. Uma maior variedade de faixas etárias. Nós temos, por exemplo, no Brasil, uma população envelhecendo e temos pessoas de mais variadas idades e de idades mais avançadas no ambiente de trabalho também. Temos mais diversidade em termos étnico-raciais, nós temos uma presença maior e uma distribuição um pouco mais equitativa de pessoas brancas, pardas, negras, asiáticas, enfim, compondo a massa de trabalhadores. E maior diversidade religiosa, pessoas de diversas matrizes de religião, né, em ambientes de trabalho convivendo. Temos maior diversidade também de origem regional. Em vários lugares do país, inclusive aqui mesmo na Bahia e no Recôncavo, nós temos pessoas de diversos lugares do país, com seus costumes, enfim. Nós temos também pessoas trabalhando que têm um maior tempo médio de escola do que tinham algumas poucas décadas atrás. E essas pessoas também têm um poder aquisitivo um pouco maior. Isso tudo tem implicações sobre como essas pessoas vão se comportar no trabalho. E temos também mais pessoas com algum tipo de necessidade especial em ambiente de trabalho, com quem a gente precisa se preocupar, com quem a gente precisa lidar. Muito bem, ainda sobre as características das pessoas, uma outra coisa interessante é que a gente pode classificar essas características em dois tipos. Uma ocorre em nível superficial, e essas características que ocorrem em nível superficial, elas são mais visíveis e por essa razão, elas mais facilmente podem acionar estereótipos. Então a gente olha essas pessoas, vê essas características e a gente já começa a colocar rótulos e agir para com essas pessoas de uma determinada maneira. Isso envolve percepção de idade, de gênero, de etnia, de religião, de necessidades especiais, de escolaridade. Agora, há outras características pessoais que são de nível mais profundo, elas não são imediatamente verificáveis, elas só são verificáveis a partir de algum tipo de estudo sistemático que muitas vezes nós precisamos fazer para lidar com essas pessoas em ambiente de trabalho. Por exemplo, quais habilidades que elas têm, qual é a sua personalidade, quais os valores que elas trazem, quais são as suas atitudes. Esse tipo de coisa é estudado dentro das organizações para que os profissionais de gestão de pessoas possam lidar melhor com os seus clientes. Muito bem. Uma outra coisa que a gente precisa notar é que, juntamente com essas características, nós temos alguns efeitos no ambiente de trabalho. Eu já mencionei que a população de trabalhadores está envelhecendo e é cada vez maior, por exemplo, o número de pessoas aposentadas que voltam ao mercado de trabalho. E existem algumas ideias sobre essas pessoas. Por exemplo, a suposição muitas vezes é que o desempenho dessas pessoas é menor, de que elas são menos flexíveis, mais resistentes à mudança e à nova tecnologia. Ao mesmo tempo, se supõe que as pessoas são mais experientes, são mais éticas e são comprometidas. O que nós sabemos com certeza é, por exemplo, que essas pessoas elas apresentam menor rotatividade, ou seja, pessoas mais velhas tendem a não mudar tanto de emprego, de trabalho e de organização. E elas apresentam um maior nível de absenteísmo inevitável. O que é o absenteísmo, gente?
Olha, a rotatividade é quando você entra e sai, né? As organizações experimentam a rotatividade enquanto as pessoas entram e saem numa proporção muito grande. E o absenteísmo são as ausências devidas a faltas, atrasos ou saídas mais cedo. As pessoas de maior idade, elas experimentam um maior absenteísmo inevitável, ou seja, aquelas ausências que não poderiam ser evitadas, quando você, por exemplo, fica doente, precisa ir ao médico, ou precisa ficar acamado e assim por diante. Agora, com relação ao absenteísmo evitável, aquelas ausências que poderiam ter sido evitadas, esse absenteísmo nas pessoas mais velhas é menor do que nas outras populações. E não se constatou na ciência do comportamento organizacional nenhuma relação entre idade e produtividade. As pessoas mais velhas não são necessariamente menos produtivas. Outro conjunto de ideias que a gente faz com relação a um grupo específico de pessoas é com relação às mulheres. Então, a percepção geral é de que as mulheres que são bem-sucedidas em áreas tradicionalmente masculinas, elas são vistas como menos agradáveis, mais hostis, menos desejáveis como superiores. Mas o que é que nós observamos a partir da pesquisa em comportamento organizacional? Em primeiro lugar, que não há diferenças relevantes quanto ao trabalho, quanto ao desempenho. Por exemplo, existe um maior absenteísmo e uma maior rotatividade das mulheres em ambiente de trabalho do que os homens. Mas isso pode ser explicado principalmente pelo papel histórico da mulher no lar, porque ela tem um conjunto de responsabilidades no lar ainda maior do que os homens, e isso acaba afetando, né, as suas ausências e a sua rotatividade. E também sabemos que, de fato, as mulheres ocupam menos cargos de chefia do que homens ainda hoje. Com relação ainda a essas características pessoais, nós podemos falar também em habilidades. Como mencionei, nós temos habilidades mentais e habilidades físicas. Por exemplo, entre as habilidades mentais, nós temos a aptidão numérica, a compreensão verbal, a rapidez perceptual, o raciocínio indutivo, o raciocínio dedutivo, a visualização espacial, a memória e vários outros. E entre as habilidades físicas, força, flexibilidade, coordenação motora, equilíbrio, resistência. É claro que vocês devem ter percebido já que nós precisamos notar essas habilidades para que elas possam ser manejadas de maneira eficiente por nós, ok? Nós precisamos, como gestores, entender muito bem a diversidade dessas habilidades, porque os trabalhos e as tarefas, elas exigem diferentes habilidades. Então, discernindo quais habilidades alguém apresenta, nós podemos colocar essas pessoas em lugares mais adequados e podemos também avaliar o desempenho dessas pessoas de maneira mais adequada. Gente, olha só, a ideia aqui era a gente oferecer uma perspectiva mais geral sobre o comportamento organizacional e as características pessoais e como isso afeta o resultado organizacional, tá? Eu espero que tenham entendido, espero que tenha sido proveitoso, espero que tenham gostado, peço que deixem um like aqui no vídeo e até a próxima, valeu!